não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Glória a Deus. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não sobressareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, recebereis. Amém? Jesus teve fome e, voltando para a cidade, eles caminhavam. Que mistério maravilhoso! Mistério, um exemplo de Jesus andando, né? Jesus andando com os seus discípulos, chegou até uma figueira. Só que aqui na minha Bíblia, nós lemos assim: e chegando até ela, só viu folha. Tem outra Bíblia, em outra tradução, está falando assim: que não era tempo de fruto. Em outra Bíblia, está escrito assim: que ainda não era tempo da figueira dar fruto. E Jesus não achou fruto nela. Jesus estava com fome. Olha o mistério da palavra de Deus. Jesus foi dar comida ao povo, perguntou aos seus discípulos se eles tinham alguma coisa. Eles falaram sim, Jesus fez um milagre, transformou também a água em vinho. O que Jesus podia fazer ali também? Se ele quisesse. Chegar na figueira e pedir que a figueira desse fruto, porque ele estava com fome. Não é? Mas ele fez ao contrário. Ele mostrou um exemplo, irmão. Ele mostrou um exemplo para nós. E para despertar a atenção dos discípulos. Os discípulos se maravilharam quando Jesus falou: nunca mais vai ter fruto e mais nada de ti. A figueira secou na hora. Aos discípulos se maravilharam. Igualmente, a passagem que fala de Jesus falando para os discípulos, chamando a de Pedro, chamando Tiago, chamando João, todos eles naquela época eram novos, eram jovens. Os irmãos observam que na chamada ali, Jesus tinha menos de 33 anos. Tiago era novo, João era novo, Pedro também era novo. Aí Jesus chegou neles e falou: alguém observa que quando Jesus quer despertar a atenção de algum irmão, alguma irmã, ele faz milagre na nossa vida. O que tem poder na nossa vida, que a nossa fé, ela é balanceada. Tem momentos em nossa vida que nós achamos que não vai dar certo, não teremos vitória, Deus não está nos olhando. Aí que Deus mexe com você, mexe com isso. Olha, Deus. É nesse momento da humilhação, o louvor maravilhoso, né? É esse momento que o Senhor mexe. Você pensa
que não vai dar certo. Ah, Jesus, que prova. Jesus, tem oração que a irmã, a hora abre a Bíblia, filha com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz isso, eu faço aquilo. E você, Ezequias questionou o que ele tinha feito na presença de Deus. Mas os irmãos observam aqui, Ezequias falou uma coisa. Observa que o profeta Isaías saiu da boca do profeta Isaías. Põe a sua casa em? Por quê? Porque os filhos de Ezequias aprontavam as abominações diante de Deus, que aborreceu aos olhos de Deus. Aí Deus falou, põe a sua casa em ordem que você vive. E Deus também, irmãos, para despertar a atenção de alguém, quando o meu irmão levanta bem fraquinho, desanimado, ele vai lá e mexe com a tua atenção. Ele mexeu com a atenção dos discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos voltar para a mensagem. Olha que coisa maravilhosa. Todos ali jovens. Todos jovens. Aqui não tem um que não veio com o milagre de Deus. Todos aqui receberam toques do Espírito Santo de Deus. Jesus tocou em todos nós. Jesus chegou nele e viu lá, ele estava uma rede, porque ele estava jogando só na rede e não pegava nada. Até que ele falou, Senhor, em todo lugar que você já viu aqui, ó, a rede foi lançada. Pegamos nada. Nada, ele falou, nada. Aí Jesus falou, volta para o barco, lança a rede, vai para as águas fundas. Observa, meus irmãos, mistério. Vai para as águas fundas, lugar mais difícil, não é verdade? Lugar mais tenebroso, vai para os lugares fundos. Jesus mexe com a nossa fé. Pode observar, claríssima. Aí eles foram para um lugar fundo, Pedro, Tiago e João. Chegaram lá, lançaram a rede. Segundo a palavra de Deus, a rede queria se romper devido a tanto peixe. Muito peixe. Ao fim da parte deles, Pedro, a Bíblia diz que mexeu com a fé de Pedro. Pedro só recolheu a rede, dividiu até o que tinha mais barco, Pedro dividiu os peixes nos barcos, porque se fosse só o barco em que eles estavam, o barco, segundo a palavra, ele ia afundar. E Pedro que dividir para não adorar o barco. E Pedro dividiu, chegou até Jesus, segundo a palavra, Pedro prostrou diante de Jesus. Falou, que coisa maravilhosa. Que milagre é esse? Nós estávamos aqui pensando para cima e para baixo, nesse mar, só enfrentando maré, só enfrentando momentos tenebrosos, momentos difíceis, tribulação, não pegamos nada, passando a noite toda. O Senhor veio e disse, só com uma palavra, vai na água funda, chegamos lá e saiu a vitória. Davi, meu irmão, Jesus, olha bem. Olha aqui a palavra. Jesus mexeu. Observa que Jesus mexeu. Na hora que Pedro confessou, Jesus falou, agora vem. Isso é aqui. Jesus não mandou e vendeu os peixes, não. Jesus falou, vai lá e faz comércio do peixe, não. Jesus falou, agora vem, segue. Por quê? E se observa que lá na frente, Jesus falou com ele e falou assim, me diz uma coisa, desde quando eu chamei você, faltou uma coisa? Um deles não falou nada, até agora nada. Ele falou, daqui para frente, o que vocês fizerem na terra, vocês vão receber 100%. E do outro lado, a vida eterna. E dessa maneira também foi a mesma semelhança. Jesus foi ali para dizer, olha bem, que mistério.
verdade. Não faz mal a ninguém. Eu acredito que alguém que foi tirar filho dela, não subiu nela e caiu, pegou uma madeira dela lá e ela derrubou alguém. Eu acredito que não. Para acontecer de Jesus tocar e a figueira secar. Não. Foi por causa para Jesus mostrar os seus milagres ao despertar a atenção deles. Aí vocês observam que eles se maravilharam. Quando eles se maravilharam, Jesus aproveitou o ensejo e falou para eles: olha, fica maravilhado só por isso não. Você viu a figueira? Secou. Mas se vocês pedirem, aí tem um ponto. Não duvidando. Quando você pede meio duvidoso, é difícil. É difícil. Difícil. Tem que pedir com fé. Tem forma em prática. Não duvidando. Aí Jesus falou assim, ó, coisa maior do que é mesmo uma figueira. Jesus falou que vocês falam para esse monte aqui, ó, fica suspenso na terra e lança-se, se precipita ao mar. Ele vai, se você pedir com fé. Aí Jesus vem e tudo que pedires com fé na oração, não é em oração, é na oração. Jesus qualificou, Jesus definiu o artigo, muito bem definido. Por que ele fez isso? Porque da boca dele não saía palavras que alguém procurasse ocasião. Todas as palavras que saíram da boca do mestre, elas tinham direção certa. Aí Jesus falou na oração. Tem outras passagens na Bíblia que falam de fé, mas não diz a respeito de você pedir acontecer na hora, no ato. São outros assuntos. Aí Jesus disse na oração. Porque existe você orar hoje e orar daqui a pouco e orar mais tarde. Aí é em oração. Ou que seja, em sequência de oração. Mas em sequência de oração, existe a ação que é necessário você agir com fé. É na oração, na hora. Ou que seja, na hora, se estiver orando, se pedir com fé, será feito. Tem momentos que a nossa oração